O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje, livro novo, Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol S. Dweck, PhD. Bom, antes da gente começar a falar do Mindset, eu quero falar o porquê do Mindset, né? Por que eu escolhi esse livro, Mindset? Porque ele vem consolidar uma base de hábitos, né? Através de identidade, de crenças, de narrativa interna. Ou seja, o livro Mindset, ele vem como sendo um passo natural após o livro O Poder do Hábito, que nós terminamos agora. Então, assim, como resultado de um ciclo, né? Você tem hábitos que te levam a ter uma identidade, que te levam a tomar uma decisão. Essa decisão te traz uma prosperidade sustentável, tá? Então, é para justificar para vocês o porquê da minha escolha, né? Ela é estratégica. Qual que é o motivo estratégico da minha escolha? Porque depois de eu ensinar a vocês como os hábitos funcionam com o livro Poder do Hábito, o próximo nível esperado é por que nós mantemos as mudanças ou abandonamos as mudanças, né? E isso acontece no campo da identidade, ok? Por isso, o livro Mindset. O livro Mindset, ele vai aprofundar a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Isso tudo vai ser explicado para vocês, tá? Ele vai aprofundar como que crenças invisíveis sabotam a nossa constância, a nossa disciplina, a nossa prosperidade. Ele vai aprofundar porque pessoas sabem o que fazer, mas não sustentam esse fazer. Isso é tão comum, né, gente? E também vai aprofundar como você reprograma sua autoimagem para conseguir sustentar novos hábitos, tá? E o livro Mindset, ele também tem uma conexão muito direta com o meu propósito no Clube da Mente de Ouro, né? Porque hábitos moldam um comportamento, né? E o Mindset, ele sustenta uma identidade. E aí essa identidade sustenta resultados, que é o que a gente quer. A gente não quer ler livro, né? Por isso eu tô aqui lendo ele para você. A gente quer resultados. E esse livro nos ajuda a ter uma identidade que sustente resultados, ok? Então, enquanto o livro O Poder do Hábito ensinou você a trocar sua rotina, o livro Mindset vai ensinar você a não voltar para o padrão antigo quando surgirem os erros, as quedas, as frustrações, ok? É um livro de sustentação. Eu gosto de chamar ele de um livro de sustentação. Então, assim, esse livro ele vai elevar o nível do seu trabalho, né? Porque você sai de como mudar hábitos para como me tornar a pessoa que sustenta esses hábitos que eu mudei. E isso permite que as leituras comentadas que eu vou fazer aqui sejam muito profundas. Elas vão tratar de autossabotagem silenciosa, que acontece demais, medo de crescer, culpa por prosperar, bloqueios de aprendizado, persistência emocional, né? É um livro que eu digo assim, não é um livro feminino, mas é um livro perfeito para mulheres, tá? Mulheres que começam bem, mas param no meio, mulheres que sentem que regridem, mesmo sabendo a teoria, né? E mulheres que precisam fortalecer a sua estrutura interna, não só as técnicas, ok? Então, numa visão de longo prazo, né, que eu tracei, numa trilha coerente, numa trilha crescente, o livro Poder do Hábito trouxe a mecânica do comportamento,
né? E agora o livro Mindset, ele vai trazer um nível de identidade pessoal e de crenças, né? E aí cada livro vai aprofundar uma camada, né? O Poder do Hábito aprofundou a camada da ação. Agora o livro Mindset, ele vai aprofundar a camada da identidade, tá? Nós vamos aprofundar não só identidade, como mentalidade e sustentação, ok? Então, assim, para mim, o livro Mindset era realmente o próximo passo mais natural e mais poderoso que eu podia trazer para vocês depois de O Poder do Hábito, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o livro em si, né? O livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, é um clássico da psicologia, tá? Em versão revista e atualizada. Essa autora, Carol, né? Em inglês, Carol Dweck, ela é PhD, extremamente inteligente. Anteriormente, gente, esse livro tinha outro título. Então, talvez você já tenha conhecido esse livro em algum momento, mas ele não se chamava Mindset. Ele se chamava Por que Algumas Pessoas Fazem Sucesso e Outras Não. É um título legal também, né? Então, a editora do livro é a editora Objetiva. A tradução é de S. Duarte, tá? Nós temos 8 capítulos no livro Mindset. Isso mesmo, 8 capítulos. Temos 8 capítulos, além da introdução, né? Então, eu quero começar falando para você que o resultado que você ainda não tem, ele não está fora de você, tá? Ele está atrás daquela crença, né? Que você ainda não questionou. Então, aqui no Clube da Mente de Ouro, a gente tem um espaço onde a leitura profunda, porque eu não faço uma leitura rasa, né, dos livros, ela se transforma numa mudança real de mentalidade, de comportamento e, por consequência, de identidade e prosperidade, ok? Então, com o nosso novo livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, a gente tem um dos livros mais transformadores, tá? Da psicologia moderna. Hoje a gente vai ler Introdução e capítulo 1, tá? E depois, como sempre, eu vou pegar isso, tudo que ela escreveu, com essa riqueza que é esse livro, né? E vou transferir para vocês os pontos-chave, para você tirar aquela lição daquele texto, né? E implementar na sua vidinha real hoje ainda. Aqui é transformação de vida, ok? Então, vamos lá. Introdução. Um dia, meus alunos se reuniram comigo e me obrigaram a escrever este livro. Queriam que outras pessoas pudessem utilizar o nosso trabalho para melhorar as suas vidas. Era um projeto que eu queria realizar havia muito tempo e se tornou a minha prioridade. Meu trabalho faz parte de uma tradição da psicologia que mostra o poder das crenças pessoais. Podemos ter ou não consciência dessas crenças, mas elas têm forte influência sobre aquilo que desejamos e sobre as nossas chances de consegui-lo. Essa tradição demonstra também como a mudança das crenças individuais, mesmo as mais simples, é capaz de produzir efeitos profundos. Com este livro, você aprenderá como uma simples crença a respeito de si mesma, uma crença que descobrimos em nossas pesquisas, orienta grande parte de sua vida. De fato, permeia cada parte de sua vida. Uma parcela significativa do que você acredita ser a sua personalidade, na verdade, é gerada por esse mindset. E muito do que impede a realização de seu potencial é também produto dele. Até hoje, nenhum livro explicou como funciona esse mindset, nem demonstrou como é possível utilizá-lo em nossa vida.
Rapidamente você compreenderá os grandes homens e mulheres nas ciências e nas artes, nos esportes e nos negócios, assim como aqueles que não conseguiram se destacar. Compreenderá seus parceiros, seu chefe, seus amigos e seus filhos. Verá como libertar seu potencial, assim como o de seus filhos. É um privilégio partilhar minhas descobertas com você. Além de relatos sobre as pessoas que participaram de minha pesquisa, eu apresento nos capítulos a seguir histórias tiradas de manchetes de jornais e baseadas em minha própria vida e experiência, para que você possa ver o Mindset em ação. Na maior parte dos casos, os nomes e as informações pessoais foram modificados para preservar o anonimato. Em alguns, diversas pessoas foram condensadas em uma só, a fim de demonstrar uma ideia com mais clareza. Certos diálogos foram recriados de memória. Procurei reproduzi-los da melhor maneira possível. Ao final de cada capítulo e em todo o último capítulo, eu mostro a você maneiras de aplicar as lições, formas de reconhecer o mindset que está orientando a sua vida, compreender o seu funcionamento e modificá-lo caso deseje. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os que possibilitaram a minha pesquisa e este livro. Meus alunos fizeram de minha carreira de pesquisadora uma imensa alegria. Espero que tenham aprendido comigo tanto quanto aprendi com eles. Também quero agradecer às organizações que deram apoio à nossa pesquisa. A Fundação William T. Grant, a Fundação Nacional de Ciência, o Departamento de Educação, o Instituto Nacional de Saúde Mental, o Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, a Fundação Spencer e a Fundação Hakes. Os funcionários da Random House formaram a equipe mais estimulante que eu poderia desejar. Webster Yonce, Daniel Menaker, Tom Perry e mais do que quaisquer outras pessoas, minhas editoras Caroline Sutton e Jennifer Hershey. Seu entusiasmo pelo meu livro e suas valiosas sugestões fizeram toda a diferença. Agradeço a meu extraordinário agente Gilles Anderson, assim como a Heidi Grant, por ter me colocado em contato com ele. Sou grata a todos os que me deram sugestões e feedbacks, mas agradeço especialmente a Polly Schulman, Richard Dueck e Marian Peshkin por suas extensas e penetrantes observações. Finalmente agradeço a meu marido David pelo amor e entusiasmo que conferem uma dimensão maior à minha vida. Seu apoio durante todo este projeto foi excepcional. Meu trabalho trata de crescimento e ajudou a estimulá-lo em mim. Desejo que produza o mesmo efeito em você. Então vamos para o capítulo de número 1. O nome do capítulo 1 chama Os Mindsets, no plural. Vamos entender o porquê. Quando eu era uma jovem pesquisadora em início de carreira, aconteceu algo que mudou a minha vida. Eu era obcecada pela ideia de compreender como as pessoas lidam com fracassos. E eu resolvi estudar esse tema, observando como os estudantes lidavam com problemas difíceis. Assim, levei várias crianças, uma de cada vez, a uma sala em sua escola, onde as deixei ficar à vontade com uma série de quebra-cabeças para resolver. Os primeiros eram bastante fáceis, mas os seguintes iam ficando mais difíceis. Enquanto as crianças resmungavam, suavam e se esforçavam, eu observava as suas estratégias e investigava o que elas pensavam e sentiam. Eu esperava encontrar diferenças no modo como elas enfrentavam as dificuldades, mas eu percebi uma coisa que eu jamais havia imaginado. Diante dos quebra-cabeças difíceis, um menino de 10 anos puxou a cadeira para mais perto, esfregou as mãos, estalou os lábios e exclamou: "Adoro um desafio." Outro, lutando com os quebra-cabeças, ergueu os olhos com uma expressão satisfeita e disse, com ar de autoridade: "Sabe, eu já esperava aprender alguma coisa com isso." O que há de errado com eles? Pensei. Sempre havia achado que uma pessoa ou sabia lidar com o fracasso ou não sabia.
nunca imaginara que alguém pudesse gostar do fracasso. Essas crianças seriam excepcionais ou teriam encontrado alguma coisa nova? Todos temos um exemplo a seguir. Alguém que nos indicou o caminho no momento crítico de nossas vidas. Aquelas crianças se tornaram meus modelos de comportamento. Evidentemente, sabiam algo que eu desconhecia e eu estava decidida a descobrir o que era, a entender o tipo de mindset capaz de transformar o fracasso em um dom. Que sabiam elas? Sabiam que as qualidades humanas, tais como as habilidades intelectuais, podem ser cultivadas por meio do esforço. E era isso que estavam fazendo, estavam tornando-se mais inteligentes. Não apenas o fracasso não as desestimulava, como nem sequer imaginavam que estivessem fracassando. Elas achavam que estavam aprendendo. Eu, por outro lado, achava que as qualidades humanas eram esculpidas em pedra. Ou você era inteligente ou não era. E o fracasso significava que não era. Simples assim. Se conseguia planejar os êxitos e evitar os fracassos a qualquer custo, poderia continuar sendo inteligente. Os esforços, os erros e a perseverança não faziam parte desse panorama. A questão de saber se as qualidades humanas podem ser cultivadas ou se são imutáveis é antiga. A novidade é o que essas crenças significam para você. Quais são as consequências de imaginar que a nossa inteligência ou a nossa personalidade são características que podemos desenvolver em vez de constituírem algo fixo, um traço profundamente arraigado? Examinaremos inicialmente o antiquíssimo e feroz debate a respeito da natureza humana e em seguida voltaremos à questão de saber o que tais crenças significam para você. Então agora tem uma parte do primeiro capítulo que se chama Por que as pessoas são diferentes. Desde o começo dos tempos, as pessoas pensaram, agiram e viveram de modo diverso umas das outras. Obviamente alguém iria querer saber por que as pessoas eram diferentes, porque algumas são mais inteligentes ou mais éticas e se havia alguma coisa que as tornava permanentemente distintas. Essa questão foi vista de duas maneiras pelos estudiosos. Alguns afirmavam que havia forte base física para as diferenças, que as tornava inevitáveis e inalteráveis. Ao longo do tempo, a essas alegadas diferenças físicas foram acrescidos as protuberâncias cranianas, o que a gente chama de frenologia, o tamanho e a forma do crânio, que a gente chama de craniologia, e hoje em dia, os genes, a genética. Outros apontaram para a grande diversidade de formação de cada pessoa, suas experiências, o treinamento ou formas de aprendizado. Talvez você se surpreenda ao saber que um dos grandes defensores dessa opinião foi Alfred Binet, inventor do teste de quociente de inteligência, o QI. Seria o objetivo desse teste resumir a inteligência imutável das crianças? Na verdade, não. Binet, francês que trabalhou em Paris no início do século XX, pretendia identificar as crianças que não estivessem obtendo êxito no aprendizado nas escolas públicas parisienses, a fim de possibilitar a criação de novos programas educativos que permitissem a sua recuperação. Sem negar as diferenças individuais nos intelectos infantis, Binet acreditava que a educação e a prática seriam capazes de produzir mudanças fundamentais na inteligência. Eis um trecho de uma de suas principais obras, chamadas Ideias Modernas sobre as Crianças, no qual ele resume o trabalho que ele realizou com centenas de crianças que tinham dificuldades de aprendizado. Alguns filósofos modernos afirmam que a inteligência de um indivíduo é uma quantidade fixa, uma quantidade que não pode ser aumentada. Devemos reagir e protestar contra esse pessimismo brutal.
Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar a nossa atenção, a nossa memória e a nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. Quem terá razão? Hoje em dia, a maioria dos especialistas concorda que não há uma única resposta. Não se trata de natureza ou estímulo, genes ou meio ambiente. A partir da concepção, há um intercâmbio constante entre uma coisa e outra. Com efeito, como diz Gilbert Gottlieb, eminente neurocientista, não apenas os genes e o meio ambiente cooperam entre si à medida que nos desenvolvemos, como os genes necessitam da contribuição do meio ambiente, a fim de funcionar de maneira adequada. Ao mesmo tempo, os cientistas estão percebendo que as pessoas têm maior capacidade do que se havia imaginado para aprender e desenvolver o cérebro durante toda a vida. É claro que cada um possui uma dotação genética específica. As pessoas podem ter diferentes temperamentos e aptidões no início de suas vidas, mas evidentemente a experiência, o treinamento e o esforço pessoal conduzem-nas no restante do percurso. Robert Sternberg, o guru da inteligência na atualidade, escreveu que o principal modo de aquisição de conhecimento especializado não é alguma capacidade prévia e fixa, e sim a dedicação com um objetivo. Ou, como reconheceu o seu precursor Binet, nem sempre as pessoas que começam a vida como as mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes. Agora tem um novo subtítulo dentro do capítulo 1 que se chama O que tudo isso significa para você? Os 2 tipos de mindset. Ouvir opiniões de sábios sobre assuntos científicos é uma coisa. Outra é compreender de que forma essas opiniões se aplicam a você. Minhas pesquisas ao longo de 20 anos demonstraram que a opinião que você adota a respeito de si mesma afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Ela pode decidir se você se tornará a pessoa que deseja ser e se realizará aquilo que é importante para você. Como acontece isso? Como pode uma simples crença ter o poder de transformar a sua psicologia e, consequentemente, a sua vida? Acreditar que as suas qualidades são imutáveis, o chamado mindset fixo, cria a necessidade constante de provar a si mesma o seu valor. Se você possui apenas uma quantidade limitada de inteligência, determinada personalidade e certo caráter moral, nesse caso terá de provar a si mesma que essas doses são saudáveis. Não lhe agradaria parecer ou sentir-se deficiente quanto a essas características fundamentais. Alguns de nós aprendemos a adotar esse mindset desde a tenra infância. Ainda criança, eu me preocupava em ser inteligente, mas o verdadeiro mindset ficou, na verdade, marcado em mim por causa da senhora Wilson, minha professora da 6ª série. Ao contrário de Alfred Binet, ela achava que os resultados do QI revelavam exatamente quem eram as pessoas. Nossas carteiras na sala eram arrumadas em ordem de QI, e somente os alunos de QI mais elevado eram encarregados de transportar a bandeira, cuidar dos apagadores ou levar um bilhete ao diretor. Além da ansiedade que diariamente provocava com a sua atitude julgadora, ela criava também um mindset fixo, no qual cada criança da classe tinha um objetivo primordial: parecer inteligente e não boba. Quem poderia se ocupar de aprender ou achar isso divertido quando a totalidade do nosso ser se sentia ameaçado cada vez que ela nos dava uma prova ou nos interrogava na aula? Eu já vi inúmeras pessoas que têm o único objetivo essencial de provar a si mesmas na sala de aula, em suas carreiras e em seus relacionamentos.
Cada situação exige uma confirmação da sua inteligência, da sua personalidade, do seu caráter. Cada situação passa por uma avaliação. Eu terei sucesso ou fracassarei? Eu farei papel de tolo ou me mostrarei inteligente? Eu serei aceito ou rejeitado? Eu vou me sentir vencedor ou derrotado? Mas não é fato que nossa sociedade valoriza a inteligência, a personalidade e o caráter? Não é normal querer desenvolver essas características? Sim. Mas há outro mindset no qual essas características não são simplesmente como cartas de baralho que você recebe e com as quais você tem de viver, sempre tentando convencer a si mesma e aos demais que tem um Royal Flush nas mãos, quando no íntimo você teme ter somente um par de 10. Nesse outro mindset, as cartas recebidas constituem apenas o ponto de partida do desenvolvimento. Esse mindset de crescimento se baseia na crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços. Embora as pessoas possam diferir umas das outras de muitas maneiras, em seus talentos, em suas aptidões iniciais, em seus interesses ou em seus temperamentos, cada um de nós é capaz de se modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência. Será que as pessoas dotadas desse mindset acreditam que qualquer um pode se tornar qualquer coisa? Que qualquer pessoa com a motivação ou a instrução adequada pode se transformar em um Einstein ou em um Beethoven? Não, mas acreditam que o verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido e impossível de ser conhecido, que não se pode prever o que alguém é capaz de realizar com anos de paixão, esforço e treinamento. Você sabia que Darwin e Tolstói foram considerados alunos medianos? Que Ben Hogan, um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, era completamente descoordenado e desajeitado quando criança? Que a fotógrafa Cindy Sherman, que aparece praticamente em todas as listas dos artistas mais importantes do século XX, foi reprovada em seu primeiro curso de fotografia? Você sabia que Geraldine Page, uma de nossas maiores atrizes, foi aconselhada a abandonar a profissão por falta de talento? Você pode agora perceber como a crença de que é possível desenvolver as qualidades desejadas cria uma paixão pelo aprendizado? Por que perder tempo provando constantemente a si mesma suas grandes qualidades, se você pode se aperfeiçoar nelas? Por que ocultar as deficiências em vez de vencer as deficiências? Por que procurar amigos ou parceiros que nada mais farão do que dar sustentação à sua autoestima, em vez de outros que o estimularão efetivamente a crescer? E por que buscar o que já é sabido e provado, em vez de experiências que a farão se desenvolver? A paixão pela busca do seu desenvolvimento e por prosseguir nesse caminho, mesmo e especialmente quando as coisas não vão bem, é o marco distintivo do mindset de crescimento. Paixão pela busca do seu desenvolvimento e por prosseguir nesse caminho, mesmo quando as coisas não vão bem. Esse é o mindset que permite às pessoas prosperar em alguns dos momentos mais desafiadores de suas vidas. Agora vamos para outra parte do capítulo 1, que se chama Uma Visão a partir de cada mindset. Para ter uma melhor visão do funcionamento dos dois mindsets, imagine da forma mais vívida possível que você é um jovem num dia realmente ruim. Certo dia você está numa aula muito importante para você e da qual gosta muito. O professor entrega aos alunos as provas de meio de semestre corrigidas. Sua nota foi 5. Você fica muito decepcionado.
Naquela tarde, ao voltar para casa, descobre que seu carro foi multado por estacionamento em local proibido. Completamente frustrado, você telefona para o seu melhor amigo para compartilhar tudo o que lhe aconteceu, mas ele não lhe dá muita atenção. O que você pensaria? O que você sentiria? O que você faria? As pessoas que adotam o mindset fixo me responderam assim: eu me sentiria rejeitado. Eu sou um fracasso total. Eu sou um idiota. Eu sou um perdedor. Eu me sentiria inútil e tolo. Todos os outros são melhores do que eu. Eu sou um lixo. Em outras palavras, entenderiam o que aconteceu como uma medida direta de sua competência e de seu valor. Eis o que pensariam sobre as suas vidas. Minha vida é lamentável, não tenho vida, alguém lá em cima não gosta de mim, todos estão contra mim, alguém quer acabar comigo, ninguém gosta de mim, todos me odeiam, a vida é injusta e todos os esforços são inúteis, a vida é um horror, sou um idiota, nada de bom me acontece, sou a pessoa mais sem sorte do mundo. Perdão, mas houve morte e destruição ou simplesmente uma nota baixa, uma multa e um telefonema desagradável? Serão essas apenas pessoas com baixa autoestima? Ou serão pessimistas de carteirinha? Não. Quando não estão lidando com o fracasso, sentem-se tão valiosas e otimistas e inteligentes e atraentes quanto as que adotam o mindset de crescimento. Então, de que maneira lidam com o fracasso? Eu não me preocuparia em perder tempo me esforçando para fazer bem qualquer coisa. Em outras palavras, não deixarei que ninguém me avalie novamente. Não farei nada, ficarei na cama, vou encher a cara, vou comer, vou dar uma bronca em alguém se tiver oportunidade, vou comer chocolate, vou ouvir música e ficar de cara feia, vou entrar no armário e ficar lá dentro, vou arranjar uma briga com alguém, vou chorar, vou quebrar alguma coisa. Que mais posso fazer? Que mais posso fazer? Vejam, quando eu elaborei aquela situação hipotética, eu determinei que a nota fosse 5 e não 2, que a prova fosse do meio do semestre, não a final, que fosse uma multa e não um acidente. O amigo do protagonista não lhe deu muita atenção, mas não o rejeitou completamente. Nada do que aconteceu era catastrófico ou irreversível. Mesmo assim, a partir dessa matéria-prima, o mindset fixo criou o sentimento de completo fracasso e paralisia. Quando eu propus a mesma situação a pessoas de mindset de crescimento, eis o que responderam: preciso me esforçar mais na matéria e ser mais cuidadosa quando estacionar o carro. E imagino que meu amigo tenha tido um dia difícil. A nota 5 mostra que eu devo me dedicar muito mais às aulas, mas ainda tenho o resto do semestre para melhorar a média. Houve muitas outras respostas como essas, mas eu acho que você já entendeu. Como essas pessoas enfrentariam o fracasso? Diretamente. Eu começaria a pensar em estudar com mais empenho ou estudar de maneira diferente para a próxima prova da matéria. Pagaria a multa e esclareceria as coisas com meu amigo na próxima vez em que nos falássemos. Verificaria em que fui mal na prova, tomaria a decisão de melhorar, pagaria a multa e ligaria para o meu amigo para explicar que no dia anterior eu estava nervoso. Estudaria mais para a prova seguinte, conversaria com o professor, seria mais cuidadoso ao estacionar ou contestaria a multa e procuraria saber qual tinha sido o problema do meu amigo. Qualquer que fosse o seu mindset, você ficaria chateado. Quem não ficaria? Notas baixas, multas ou desinteresse da parte de um amigo ou pessoa querida não são coisas agradáveis. Ponto. Ninguém esfregaria as mãos de satisfação. Mas as pessoas com o mindset de crescimento não se rotularam nem se desesperaram. Embora se sentissem aflitas, estavam dispostas a assumir os riscos, enfrentar os desafios
e continuar a se esforçar. Agora, outra parte do capítulo. Peraí que eu fui virar a página e virei um monte. Que se chama... Peraí. Achei. Mas então qual é a novidade? Deixa eu beber um golinho de água, bebam aí também. Mas então, qual é a novidade? Essa é uma ideia nova? Há muitos ditados que mostram a importância do risco e o poder da persistência, como quem não arrisca não petisca. Se não der certo da primeira vez, tente uma segunda e uma terceira. Ou Roma não foi feita em um só dia. Aliás, fiquei encantada ao saber que os italianos usam a mesma expressão. O que verdadeiramente surpreende é que as pessoas de mindset fixo não concordariam com isso. Para elas, os ditados seriam: se eu não arriscar, nada perderei. Se não der certo da primeira vez, é porque provavelmente eu não tenho competência. Se Roma não foi feita em um só dia, provavelmente foi porque não poderia ser feita em menos tempo. Em outras palavras, risco e esforço são duas coisas capazes de revelar as suas deficiências e mostrar que você não está à altura da tarefa. Com efeito, é espantoso verificar até que ponto as pessoas de mindset fixo não acreditam no esforço. O que também constitui novidade é que as ideias das pessoas a respeito de risco e esforço derivam de seus mindsets mais básicos. Não se trata somente do fato de que algumas pessoas são capazes de reconhecer o valor de desafiar a si mesmas e a importância do esforço. Nossa pesquisa demonstrou que isso deriva diretamente do mindset de crescimento. Quando ensinamos a alguém esse mindset, cujo ponto focal é o desenvolvimento, as ideias sobre desafio e esforço vêm em seguida. Da mesma forma, não se trata somente de que, para algumas pessoas, o desafio e o esforço podem não ser agradáveis. Quando temporariamente colocamos alguém num mindset fixo, que se concentra nas características permanentes, essa pessoa rapidamente passa a temer o desafio e a desvalorizar o esforço. Vemos com frequência livros com títulos como Os 10 Segredos das Pessoas Mais Bem-Sucedidas do Mundo, lotando as prateleiras das livrarias. E esses livros podem fornecer muitas dicas úteis, mas em geral nada mais são do que uma lista de conselhos sem relação uns com os outros, como assuma mais riscos, acredite em você mesmo. Você passa a admirar as pessoas capazes de fazer isso, mas nunca fica claro de que forma essas coisas se interrelacionam ou como você poderia alcançar esse caminho. Assim você se sente inspirada durante alguns dias, mas basicamente as pessoas mais bem-sucedidas do mundo conservam os seus segredos bem guardados. Ao contrário disso, à medida que você começa a compreender os mindsets fixo e de crescimento, passa a ver exatamente como uma coisa leva a outra, como a crença de que suas qualidades são imutáveis gera diferentes pensamentos e atos, e como a crença de que suas qualidades são suscetíveis de serem cultivadas gera diferentes pensamentos e atos, guiando-a por um caminho completamente distinto. É o que nós psicólogos chamamos de uma experiência de descoberta. Não apenas vi isso em minha pesquisa quando ensinamos a alguém um novo mindset, mas eu recebo a toda hora cartas de pessoas que leram as minhas obras. Essas pessoas reconhecem a si mesmas. Ao ler o seu artigo, literalmente me vi repetindo: isso sou eu, isso sou eu. Percebem as conexões. Seu artigo me entusiasmou. Eu senti que havia descoberto o segredo do universo. Elas sentem que os seus mindsets se reorientam. Sem dúvida, eu sou capaz de relatar uma espécie
de revolução pessoal que acontece em meu próprio raciocínio, e esse sentimento é excitante. E elas são capazes de pôr essas novas ideias em prática, para si mesmas e para os outros. Seu trabalho permitiu que eu transformasse o meu trabalho com crianças e olhasse a educação por um prisma completamente diferente. Ou gostaria de informá-la do impacto, tanto no nível pessoal quanto no prático, que a sua extraordinária pesquisa trouxe para centenas de estudantes. Agora mais um subtítulo do capítulo 1 que se chama Autopercepção. Quem tem ideias precisas sobre as suas capacidades e limitações? Bem, pessoas com mindset de crescimento podem não se achar nenhum Einstein ou Beethoven, mas não será mais provável que tenham opiniões exageradas a respeito de suas capacidades e busquem coisas além de seu nível de competência? De fato, estudos mostram que poucos sabem avaliar suas capacidades. Recentemente procuramos investigar que tipo de pessoa conseguiria fazer avaliações mais precisas sobre si mesma. Sem dúvida, verificamos que há muito pouca exatidão nas estimativas de seu desempenho e de suas capacidades. Mas aqueles com mindset fixo foram responsáveis por quase toda a inexatidão. Pessoas de mindset de crescimento foram extraordinariamente precisas. Pensando bem, faz sentido. Se você acreditar que é capaz de se aperfeiçoar, assim como fazem os que adotam o mindset de crescimento, estará aberta a informações exatas sobre as suas capacidades atuais, ainda que não sejam lisonjeiras. Além disso, se estiver orientada para o aprendizado, como estão essas pessoas, terá necessidade de informações exatas sobre a sua capacidade, a fim de aprender com eficiência. No entanto, se quaisquer dados sobre as suas preciosas características forem vistos como boas notícias ou más notícias, como ocorre com as pessoas de mindset fixo, é quase inevitável que aconteçam distorções. Alguns resultados serão enaltecidos e outros desprezados, e você acabará sem realmente se conhecer. Em seu livro Mentes Extraordinárias, Howard Gardner concluiu que os indivíduos extraordinários possuem um talento especial para identificar os seus próprios pontos fortes e fracos. É interessante observar que os que têm mindset de crescimento parecem possuir esse talento. Agora, mais uma parte que se chama o que o futuro nos reserva. Outra coisa que os indivíduos extraordinários parecem possuir perdão. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Dei uma engasgadinha. Vamos lá, vamos retomar a frase. Outra coisa que os indivíduos extraordinários parecem possuir é um talento especial para converter em sucesso futuro as adversidades da vida. Os estudiosos de criatividade concordam. Numa enquete com 143 pesquisadores da criatividade, houve amplo acordo sobre o principal ingrediente para a obtenção de sucesso criativo. E esse ingrediente era exatamente o tipo de perseverança e resiliência produzido pelo mindset de crescimento. Você pode voltar a perguntar: como é possível que uma crença leve a tudo isso? Gosto pelo desafio, confiança no esforço, resiliência diante de adversidades e maior e mais criativo sucesso. Nos próximos capítulos você verá exatamente como isso acontece. Como o mindset altera o que as pessoas buscam e o que identificam como sucesso. De que maneira ele modifica a definição, a importância e o impacto do fracasso. E como transforma o sentido mais profundo do esforço.
Verá como os mindsets funcionam na escola, no esporte, no trabalho e nos relacionamentos. Verá de onde eles vêm e como podem ser modificados. Agora vem a última parte do capítulo 1, que se chama Desenvolva o seu mindset. Essa parte é muito legal, prestem atenção. Qual é o seu mindset? Responda a estas perguntas sobre inteligência. Leia cada uma das afirmativas seguintes e diga se na maior parte das vezes concorda ou não com elas. Número 1. Sua inteligência é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais. Número 2. Você é capaz de aprender coisas novas, mas na verdade não pode mudar o seu nível de inteligência. Número 3. Qualquer que seja o seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-la bastante. Número 4. Você é capaz de mudar substancialmente o seu nível de inteligência. As frases 1 e 2 referem-se ao mindset fixo. As de número 3 e 4 refletem o mindset de crescimento. Com qual dos dois grupos você concorda mais? É possível que sua resposta seja mista, mas a maioria das pessoas se inclina mais para um grupo do que para o outro. Você também possui crenças a respeito de outras capacidades. Você pode substituir inteligência por talento artístico, tino comercial ou aptidão para esportes. Tente fazer isso. Não se trata somente de suas aptidões, mas também de suas qualidades pessoais. Veja estas afirmações sobre personalidade e caráter e decida se concorda ou não com cada uma delas. Então, de novo, 4 frases. Primeiro, número 1. Você é certo tipo de pessoa e não há muito que se possa fazer para mudar esse fato. 2. Independente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível modificá-lo substancialmente. Número 3. Você pode fazer as coisas de maneira diferente, mas a essência daquilo que você é não pode ser realmente modificada. Número 4. Você é capaz de modificar os elementos básicos do tipo de pessoa que você é. Aqui, as afirmativas 1 e 3 se referem ao mindset fixo, e as de número 2 e 4 refletem o mindset de crescimento. Com qual dos dois grupos você se identifica mais? Seria esse resultado diferente de seu mindset em relação à inteligência? É possível. Seu mindset para a inteligência entra em ação quando as situações envolvem capacidade mental. O seu mindset para a personalidade entra em ação nas situações que envolvem suas qualidades pessoais. Por exemplo, quão confiável, quão cooperativo, quão atencioso ou quão socialmente habilidoso você é. O mindset fixo faz com que você se preocupe com a forma pela qual será avaliado. O mindset de crescimento torna o interessado em seu aperfeiçoamento. Eis aqui algumas outras situações para se pensar sobre os mindsets. Pense em alguém que você conheça que esteja mergulhado no mindset fixo. Veja como essas pessoas sempre procuram se pôr à prova e como são super sensíveis a respeito da possibilidade de terem opiniões equivocadas ou de cometerem erros. Você já se perguntou por que elas são assim? Você é assim? Agora você pode começar a compreender os motivos. Pense em alguém que você conheça que tenha as aptidões do mindset de crescimento. Alguém que compreenda que as qualidades importantes podem ser cultivadas. Pense em como essas pessoas enfrentam os obstáculos. Pense naquilo que fazem para se aperfeiçoar. Em que você gostaria de se modificar ou aperfeiçoar? Muito bem, agora imagine que você resolveu aprender um novo idioma e se matriculou num curso. Depois de algumas aulas, o professor chama você para frente da sala e começa a lhe fazer uma série de perguntas.
Coloque-se na posição de quem tem um mindset fixo. A sua capacidade está em jogo. É capaz de sentir que todos os colegas estão olhando para você? É capaz de ver a fisionomia do professor enquanto o avalia? Sinta a tensão, sinta o seu ego estilhaçar-se e hesitar. Em que mais você está pensando e o que está sentindo? Agora se coloque no lugar de uma pessoa com mindset de crescimento. Você é iniciante e por isso está ali. Está ali para aprender. O professor é um facilitador para o aprendizado. Sinta que a tensão se esvai. Sinta sua mente se abrir. A mensagem é a seguinte: você é capaz de mudar o seu mindset. Ok? O capítulo 1, que se chama Os Mindsets, termina aí. Agora eu vou transformar isso tudo em realidade, em vida real. Pegar isso tudo e vai lá, vamos fazer isso. Vamos lá. Bom, a gente percebe, né, tanto na introdução quanto no capítulo 1, que a autora, a Carol, ela já revela uma coisa que é muito decisiva. Ela fala que grande parte da sua vida é guiada por uma crença invisível sobre quem você é, né? E sobre o que você acredita ser possível mudar. E ela chama essa crença invisível de mindset, tá? Então, para quem estava boiando aí no que é mindset, primeiro bingo, é essa crença invisível, tá? De quem eu sou, né? É possível mudar? Esse é o mindset. A Carol mostra que não é apenas talento, inteligência, sorte que definem o sucesso de alguém, mas a forma como essa pessoa interpreta os seus erros, os seus desafios, o seu esforço e o seu fracasso. E ela descobriu isso observando crianças, né? Então, enquanto algumas crianças, diante de desafios difíceis, se retraíam, desistiam ou se sentiam incapazes, outras reagiam de uma forma surpreendente, né? Elas diziam coisas como: eu adoro um desafio, eu sabia que eu ia aprender alguma coisa com isso. Essas crianças não eram gênios. Elas tinham algo muito mais poderoso do que isso. Elas tinham mindset de crescimento. E aqui nasce a grande divisão do livro, que a gente percebe que é sobre isso que vai ser tratado no livro. O mindset fixo, que acredita que a inteligência, o talento, os valores pessoais, eles são imutáveis. Então, um erro para essa pessoa vira uma ameaça, porque você não consegue mudar nada, você já errou, então é uma ameaça. O esforço vira uma prova de incapacidade e o fracasso vira a sua identidade. Se eu não posso mudar o que eu sou, quando eu fracasso, eu sou um fracassado. Bingo, tá? E o mindset de crescimento, por sua vez, entende que as habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Então, o erro vai virar um aprendizado, porque você vai conseguir mudar, se desenvolver e na próxima não errar. O esforço vai virar um caminho, você vai aprender com ele para ir mais longe. E o fracasso vai virar uma informação. Só uma informação, fracassei dessa vez, da próxima eu vou fazer diferente. Então, o mesmo evento que ela usa como uma nota baixa, uma crítica, uma rejeição, produz vidas completamente diferentes, dependendo do mindset que vai interpretar aquilo. Entenderam? A Carol mostra uma coisa muito profunda pra gente, que não é o que acontece com você que define a sua vida, é o significado que você dá ao que acontece com você que define a sua vida. Bingo, não vou nem repetir, porque é óbvio isso, né? Quem não entendeu, volta um pouquinho no vídeo, tá? Isso explica, gente, por que algumas pessoas desistem no primeiro obstáculo e por que outras pessoas usam esse mesmo obstáculo como alavanca de crescimento, né? O mindset fixo vai perguntar o que isso diz sobre mim. O mindset de crescimento vai perguntar o que isso está tentando me ensinar. Viram a diferença?
O fixo é sobre ele, tudo é sobre ele. Tá tudo se espelhando nele, né? E aí vem um ponto crucial que a gente pode pegar para a nossa vida, tanto financeira, quanto emocional, quanto espiritual, né? O mindset fixo vai sempre buscar provar o seu valor. O mindset de crescimento vai sempre buscar desenvolver mais valor. Bingo. Bingo, 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 bingo. Tá? Então, quem vive tentando provar valor, evita desafios, tem medo de errar, foge do esforço, se compara o tempo todo, se paralisa diante de um julgamento. Agora, quem vive para desenvolver mais valor, aprende com seus erros, sustenta o processo, cresce mesmo sob pressão e constrói prosperidade no longo prazo. A Carol mostra que não é autoestima o que muda tudo, é estrutura mental, porque o mindset está lá dentro, tá? E aí eu te pergunto, em quais áreas da sua vida você age como se você já estivesse definida? Eu sou assim, Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Onde que você evita tentar de novo para não confirmar um medo interno de fracassar? Que fracasso do passado ainda está sendo usado como uma prova de incapacidade? E se aquilo não fosse um veredito final, mas fosse um ponto de partida? E se você não tivesse mais um mindset fixo e passasse do fixo para o de crescimento? É isso que eu estou perguntando. Né? Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um novo sistema de interpretação da realidade, que forma uma nova identidade. É exatamente isso que eu ensino no livro Mente de Ouro. Como que você sai da mentalidade de escassez, de medo, de autossabotagem, e como que você instala uma estrutura mental de crescimento, de prosperidade, de ação consistente. O Mente de Ouro é um manual prático, direto, que serve para transformar. Transforma pensamentos automáticos de limitação, transforma reações emocionais de fuga ou de paralisia, transforma crenças inconscientes de pobreza, mas transforma em quê? Transforma em rotinas mentais de riqueza, clareza e direção. E junto com ele você ainda recebe o bônus, que é o cofre dourado da prosperidade. Nele eu te guio a instalar novas respostas internas diante dos mesmos gatilhos de sempre. O erro, a comparação, o medo de vender, a insegurança, o cansaço. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e me sentirei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. E vocês não vão se arrepender. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam nos comentários, tá? Em qual área da sua vida você percebe mais forte mindset fixo? Porque todo mundo tem um pouquinho, nem que seja em alguma característica. Tem gente que é totalmente mindset fixo, tá? E qual nova postura você escolhe experimentar a partir de hoje? Em qual área da sua vida você percebe mais forte o mindset fixo, tá? Bom, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você não aprende apenas conceitos. Aqui você aprende a pensar de um jeito que sustenta crescimento real, ok? Lembre-se, o problema nunca foi falta de capacidade. O problema sempre foi a crença que você tem sobre a falta de capacidade. Bingo, ok? O mindset não muda apenas o que você faz. O mindset muda o que você vê. O mindset muda o que você sente. E o mindset muda o quanto você se permite crescer. Você não está presa a quem você sempre foi até hoje. Você está em construção. E aqui as crenças são refinadas
e os destinos são expandidos. Então, como sempre, eu termino dizendo que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tenho o Clube da Mente de Ouro, porque eu tô lendo essa página para você. Eu tô lendo essa página com você e eu tô lendo essa página por você. Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, envia para uma pessoa que você sabe que isso vai gerar transformação de vida. E vem comigo, continua comigo, porque o próximo capítulo pode mudar a forma como você enxerga o esforço, o erro e o sucesso. Um beijo no coração de cada um de vocês.